Vocês devem ter assistido a primeira parte do vídeo sobre as ciências forenses, conhecendo mais sobre as ciências forenses, onde diversos alunos da Universidade Federal do Amazonas mostraram diversos tópicos onde a química e a ciência em geral podem atuar na resolução de problemas associados a um crime. Bom, a gente vai rever algumas ideias da criminalística agora com esse nosso primeiro vídeo, e em seguida a gente vai ter um experimento bem bacana de algo que apareceu no vídeo. Nesse segundo vídeo sobre criminalística, nós vimos o papel do iodo na revelação de impressões digitais. Esse experimento é fácil, é um experimento de baixo custo e que tem um impacto visual muito rápido e muito claro. Vocês podem então fazer esse experimento segundo o vídeo que a gente vai ver aqui em seguida. E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos mostrar um experimento bem legal e fácil de realizar, que é a revelação de impressões digitais. Para você reproduzir aí na sua casa, na sua escola, na quadra poliesportiva ou na sala de aula mesmo, né? E brincar de CSI. Primeiro, vamos ver aqui os materiais e os equipamentos que nós vamos usar, ok? Nós temos aqui o Erlenmeyer, que pode ser substituído por um copo de vidro ou outro recipiente de vidro, né? Nós temos aqui uma fonte de aquecimento que nós improvisamos, que no caso aqui pode ser uma vela mesmo, né? Uma basezinha para ela, ok? E um suporte que nós improvisamos aqui também. Temos aqui as 3 tiras de papel onde vão ser colocadas as impressões digitais para serem reveladas. Espátula que pode ser substituída por uma colher.
Nós temos aqui a tesoura e a fita adesiva transparente, que nós vamos usar daqui a pouco para revelar as impressões digitais. A pinça, que pode ser substituída por um prendedor de roupa de madeira. Vidro de relógio, que você pode usar no lugar dele um pires. E o iodo cristalizado, o iodo em cristais, que você pode usar também no lugar dele tintura de iodo, que é fácil de encontrar em qualquer farmácia. Ok? Então, pessoal, vamos lá ao experimento, né? Primeiro você vai pegar aqui o iodo, né? O seu iodo em cristais ou a tintura de iodo, você vai colocar um pouco aqui dentro do Erlenmeyer, ok? Nós temos aqui uma fonte de aquecimento alternativa. A nossa vela já está acesa, posicionada aqui embaixo. E você vai perceber o seguinte: conforme o iodo vai sendo aquecido, vai acontecendo um fenômeno chamado sublimação. Ele não vai passar para o estado líquido, ele vai passar direto para o estado gasoso. E está se formando aqui, ó, esse vapor de iodo que você pode observar, né, na coloração violeta, né, aqui dentro do Erlenmeyer, ok? E em seguida nós vamos pegar aqui uma dessas tiras de papel, certo? E vamos colocar aqui no Erlenmeyer para revelar a impressão digital. Como você pode ver, aqui está, né, a impressão digital revelada, ok? Um detalhe, pessoal, como o iodo sublima rápido, né, você tem que colocar logo em seguida um pedaço de fita adesiva transparente aqui em cima dessa digital, né, antes que ela desapareça, ok? Então, após a realização do experimento, nós podemos ver aqui as impressões digitais que foram coletadas, né, aqui nas tiras de papel, através do vapor de iodo. Como vocês podem observar, esse produto na cor castanho é o resultado da interação do vapor de iodo com a gordura excretada pelas glândulas sebáceas, né, da nossa pele, ok? E aí, um olhar mais de perto vai mostrar que é possível ver as linhas, né, desenhadas ali pelas nossas impressões digitais, ok? E essa coloração escura é o resultado da interação do vapor de iodo com as fibras de celulose do papel, ok? Então, pessoal, esse experimento de química forense, na verdade, existem várias formas de coletar impressões digitais, que os especialistas usam vários tipos de pó, e nós quisemos mostrar aqui no nosso experimento uma forma caseira, uma forma simples, né, de coletar impressões digitais, para que através da química forense nós consigamos despertar o interesse dos nossos alunos, né, pelo conteúdo de química, né, fazer a contextualização, né, a interação entre o conteúdo escolar e a vida discente dos alunos, né, numa perspectiva que desperte o interesse deles. Na nossa primeira parte, comentamos um pouquinho sobre as drogas, sobre a estrutura química delas, os efeitos e as formas que elas são ilegalmente comercializadas. A gente vai ver agora como que os esforços da perícia funcionam no sentido de elucidar essas substâncias quando tem algum tipo de apreensão. Olá, meu nome é Renato Ferreira Zanar, eu faço parte do PASSE, conhecido mais sobre as ciências forenses, no qual nosso objetivo é divulgar ao público em geral e especialmente ao público escolar informações acerca das ciências forenses. Nesta apresentação serão debatidos os métodos de detecção das principais substâncias psicoativas encontradas por peritos em locais de crime, além de debater a importância do cientista forense acerca do controle, da identificação e a quantificação dessas substâncias psicoativas por meio da química forense e do uso de técnicas analíticas. Dentro das ciências forenses, principalmente a química forense, tem por objetivo a realização de exames laboratoriais em vários tipos de amostras orgânicas e inorgânicas, para fins periciais, principalmente a pedido de autoridades policiais, judiciárias e ou militares. Os principais tipos de drogas de abuso que podem ser encontrados por um perito são cannabis, anfetamina, heroína e cocaína.
E a principal tarefa do cientista forense é determinar ou não a presença de uma substância controlada, quantificar essa substância que está presente na amostra e determinar a relação de drogas presentes em uma amostra entre si por meio da comparação de perfis. O que seria essa relação? Por meio de técnicas analíticas que serão discutidas mais adiante, obtemos perfis de fragmentação de cada substância e assim podemos fazer uma comparação dos perfis obtidos com um banco de dados que contém o perfil de fragmentação das principais substâncias controladas e conhecidas em seu estado puro. E assim podemos determinar a presença de contaminantes e ou outras substâncias que podem estar presentes em conjunto com a substância controlada. Então, como é feita a identificação de substâncias psicoativas encontradas em campo? Bom, no caso da maconha e da cocaína, os testes de identificação podem ser feitos por métodos colorimétricos, que consistem em reações químicas que apresentam mudança de coloração na presença da substância, no qual, para a maconha, é o teste de Scott, que foi criado por Scott em 1973. Ela consiste na reação entre tiocianato de cobalto em meio ácido e que, na presença de cocaína, produz um complexo de cobalto 2, que apresenta uma coloração azul. Muitos peritos criminais e especialistas em química forense realizam esse teste em pequenas amostras e, ao assumirem coloração azulada, indicam e comprovam a presença de cocaína no material apreendido. Então, para a identificação da presença de drogas recreativas como êxtase, heroína e metanfetamina, é utilizado o reagente de Marques, que consiste em uma mistura composta por formaldeído e ácido sulfúrico concentrado, que é usado em um teste simples para identificar drogas ilícitas pertencentes às famílias dos alcaloides e outros compostos. A reação fornece uma variedade de cores dependendo do composto presente na amostra, e as anfetaminas apresentam uma cor laranja avermelhada e as metanfetaminas apresentam uma cor laranja. Já as anfetaminas substituídas no anel, elas possuem uma coloração azul púrpura. O teste de Dukes-Levin é muito utilizado em laboratórios de química analítica na investigação de substâncias ilícitas. É um teste colorimétrico com uma técnica qualitativa usada para determinar a presença de certa substância presente em uma determinada amostra. Os reagentes são de baixo custo, de fácil repetição, com uma reação química simples e com resultados sendo interpretados a olho nu. O teste ocorre adicionando o reagente Dukes-Levin junto com a amostra. Logo em seguida, o ácido clorídrico concentrado é adicionado e, em caso positivo, se forma um anel com a coloração púrpura, indicando a presença do THC, que é uma das principais substâncias da maconha. No entanto, esse teste não é específico para a maconha e algumas substâncias podem se comportar de forma semelhante. Então, mas de que forma o químico forense faz a identificação e a quantificação dessas substâncias psicoativas? Bom, o químico ele utiliza principalmente os métodos analíticos, que são os métodos cromatográficos, que vão desde a cromatografia líquida de alta resolução, a gasosa acoplada à espectrometria de massas e a cromatografia de camada delgada. A cromatografia acoplada ao espectrômetro de massa aumenta o desempenho e a dinâmica do processo de identificação de drogas de abuso, principalmente porque uma das vantagens da espectrometria de massas é a utilização de quantidades muito pequenas de amostra, na escala de pictogramas, e também em condições de baixa concentração, partes por trilhão também. A espectrometria de massas ela consiste na ionização das moléculas de interesse, no qual a gente pode separar a partir da sua massa-carga. O que a gente obtém é um espectro da molécula. Cada substância possui um perfil diferente de fragmentação, no qual a gente pode identificar e associar a essa substância que a gente está fazendo a identificação. Nós falamos aqui muitas coisas de química, algumas de física, algumas de biologia, mas será que também a engenharia e esses estudos mais tecnológicos têm também algum papel importante na resolução de crimes e de problemas ligados à justiça? A resposta é sim. A engenharia tem aplicações muito importantes
Por exemplo, o engenheiro pode verificar se uma obra foi superfaturada. Alguns engenheiros têm também algumas habilidades comuns aos cientistas e podem fazer parte de uma equipe com profissionais diversos. Lembrando que nessa parte das ciências forenses, a interdisciplinaridade é muito importante. Então, a gente vai ver alguns vídeos sobre acidentes industriais e como que a engenharia pode ser acionada para entender os fatos. Eu me chamo Israele Duane, sou acadêmica de Engenharia Química na UFAM e participo do NEFA, o Núcleo de Estudos Ciências Forenses. Hoje eu venho abordar com vocês o tema acidentes industriais. Qual o papel da perícia para a prevenção e como que funciona uma investigação de um acidente. A investigação de acidentes e perícias científicas é muito importante para a gente prevenir um possível acidente posteriormente. Como em toda investigação, a gente faz as seguintes perguntas, né? Como aconteceu, por que aconteceu e o que aconteceu. E essas conclusões levam a investigação a formar um plano base para impedir possíveis acidentes e definir as ações corretivas diante disso. As ferramentas utilizadas para investigar as causas de acidentes industriais é a simulação computacional, a análise dinâmica multicorpo, a perícia de equipamentos e máquinas industriais. A simulação computacional nada mais é do que um simulador que vai reproduzir toda a simulação de como funciona uma indústria, por exemplo. A análise dinâmica de multicorpo é uma análise gráfica e uma análise tridimensional em que a gente vê a angulação do movimento de um determinado equipamento, por exemplo. A perícia de equipamentos e máquinas é extremamente importante para a gente saber se não tem nenhuma falha, como funciona, como relatar o que aconteceu e se foi algum defeito de algum equipamento. Com essas ferramentas, é possível entender um acidente. E a partir do entendimento desse acidente, é possível a gente prevenir outro amanhã. A partir dessas análises de investigação, é possível redefinir o procedimento de segurança de uma empresa. Diariamente, se você for ler manchetes, sempre vai haver um acidente em uma indústria, um acidente de trabalho, em que às vezes são detalhes de falta de segurança que ocasionam acidentes. Esses acidentes podem ser graves, moderados e leves. Dependendo da gravidade, a perícia pode agir em cima para abrir uma investigação. Trouxe aqui para vocês o caso da cervejaria, em que acabou envenenando pessoas, né? E a perícia que fez essa investigação foi a Polícia Civil de Minas Gerais, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Instituto Criminalística, foram os responsáveis, né, por toda essa investigação. A substância que foi encontrada na cerveja foi o dietilenoglicol. Só que o dietilenoglicol ele é usado em sistema de refrigeração, porque ele funciona como um anticongelante e como diluidor de algumas substâncias químicas. Mas no caso da cervejaria, ele não podia ter entrado em contato com a cerveja, porque ele funcionava como um refrigerante, né, um líquido refrigerante. Em um tanque, a gente tem uma outra camada, uma camada que é chamada tipo camada vácuo, onde passa o elemento anticongelante para resfriar a bebida depois do processo de fervura. Então, não tinha como esse dietilenoglicol entrar em contato com a bebida. E o parâmetro que a perícia usou para investigar esse caso foi o que aconteceu na Argentina, que 15 pessoas morreram após consumir 11 ml de etilenoglicol e 29 vítimas foram feitas, né? E eu trago uma pergunta aqui para vocês de como o dietilenoglicol foi parar na cerveja. O que vocês acham? Foi um insumo contaminado, um equipamento com defeito ou negligência? A resposta para essa pergunta
é o equipamento com defeito. Bom, por que foi o equipamento com defeito? A polícia, ela usou um líquido refrigerante, né, em que passou com uma bomba por todo o sistema de refrigeração. E após passar por esse sistema de refrigeração, foi detectado um furo na solda do tanque. E esse furo na solda fez com que o dietileno glicol entrasse em contato com a cerveja e infectasse um lote inteiro de cerveja, que acabou matando pessoas. Bom, venho trazer também um outro acidente, que é um dos mais famosos, que é o desastre de Chernobyl. O desastre de Chernobyl foi com base em uma usina nuclear. A usina nuclear era responsável por produzir energia elétrica. Só que eles produziam energia elétrica a partir de materiais radioativos, então o cuidado tem que ser em dobro. Esse material radioativo que era usado era urânio. O urânio, ele passava por uma fissão física. A fissão física nada mais é que a quebra do núcleo do átomo do urânio, que é instável, ele forma outros núcleos menores. E a partir da fissão física vai gerando descontroladamente outros núcleos menores. Por isso que tem que ser uma molécula instável, né? No caso, o urânio. Bom, em Chernobyl havia 4 reatores que geravam eletricidade. O reator 4, o RBMK, ele continha 12 hastes de combustível, e que era 12 hastes de combustível que continham urânio e que eram instáveis. Para controlar essa reação, já que a reação da fissão física era descontrolada, tinha que haver um sistema de controle para controlar essa reação, que ou ela acelerava o processo ou desacelerava, que eram 211 hastes de boro, que era um elemento capaz de absorver nêutrons, né? Que controlava a reação do urânio. Porém, no dia do acidente, houve uma série de fatores que ocasionaram um descontrole. E como foi ocasionado um descontrole, a maior falha foi a elaboração do projeto em si, onde a haste de controle, eles não eram feitos totalmente de boro. Eles tinham as pontas feitas de grafite. O grafite, ele é um elemento que permitia as fissões nucleares. Então, em vez de frear a reação, ele acelerava ainda mais. Então, quando houve um descontrole com o botão para acionar as hastes, ele não conseguiu controlar, porque nessas pontas havia um grafite. E havia grafite porque era mais barato do que ter uma haste completamente de boro. Só que esse prejuízo acabou sendo muito mais caro. E Chernobyl foi um dos maiores acidentes industriais do mundo, da história. Aconteceu na Ucrânia e hoje virou um museu histórico, digamos assim, de uma desgraça, né? Um lugar inabitável que ficou isolado para lembrança, né? E muitas pessoas hoje ainda têm problemas de saúde até hoje na genética, posteriormente, por conta dos materiais radioativos liberados. Continuamos aqui com nossa segunda parte sobre acidentes industriais com aplicações da engenharia na resolução de problemas forenses. Esse é um dos temas mais importantes, que é o rompimento das barragens em Minas Gerais. No Brasil, a gente tem várias barragens. E a barragem nada mais é do que o rejeito contido que são construções feitas para conter esse rejeito das mineradoras. O rejeito, ele tem bastante água, né? E aí ele fica como se fosse uma lama.
E essas partículas sólidas, elas ficam submersas e decantam no fundo, mais rejeitos são depositados e formando camadas. Um dos métodos que foi usado em Brumadinho e Mariana foi o alteamento a montante, que é um método menos inseguro, porém mais barato. É comum, né? É o mais comum também e é um dos mais usados no Brasil, sendo que em outros lugares é proibido. Basicamente, o dique inicial é feito para segurar a lama gerada no processo, certo? E à medida que o reservatório vai enchendo, novas camadas de dique vão sendo colocadas por cima em formas de alteamento, ou seja, como se fosse uma escadinha. Outro método é o ajusante, em que a barraca ela cresce sobre ela mesma, em que ela tem esse formato triangular, o dique inicial fica bem escondido, né? E outros alteamentos são encobertos por cima. Ele é o método mais seguro e o mais indicado, porém ele custa 3 vezes o método jusante, ou o método de alteamento. E outro método é a linha de centro, que é um dos menos usados também, que os degraus eles são feitos como se em forma do eixo da simetria. Ele não cobre como o anterior, ele sobra um espaço. Ele é um método intermediário em questão de segurança, né? Outra alternativa sem aplicar os métodos de contenção de rejeitos é a barragem seca, ou seja, todo o meu processo de rejeição gerado lama, ele pode passar por uma barragem seca, onde aquele piscinão de rejeito de lama, ele vai passar como se fosse uma espécie de secagem. Esse processo de secagem vai nos dar uma barragem seca em que não vai ocorrer o risco de deslizamento caso de uma barragem romper, não vai acontecer isso. Outra alternativa é o beneficiamento à umidade natural. No Pará existe uma mineradora com um projeto de S11D. Essa mineradora, eles não necessitam de água no processo. Esse método, ele é um dos mais atuais e tecnológicos, né? A melhor alternativa. E já tem no Pará, só que falta ainda investimento para aplicar em outros lugares no Brasil. Não só investimento, mas também o interesse das empresas em fazer isso, né? Então, por que o método de barragem a montante ele é menos seguro? Como mostra aqui na foto, o método de montante ele é feito com o próprio rejeito, né? O dique inicial fica lá embaixo, ele é como se fosse uma escadinha. E pela estrutura é bem perceptível porque ele é menos seguro. O dique, ele contém uma lama cheia de resíduos químicos, certo? E ele é erguido dentro da barragem, usando como base a própria lama do resíduo. E a parede que sustenta a estrutura, ela é muito úmida. E o que acontece? O dique inicial, ele fica sobre uma grande pressão. E o que acontece nos comprimentos das barragens é ocorrer uma liquefação desse dique inicial, né? Que aqueles materiais sólidos se tornam líquidos, passa por um processo de transformação química, transformação física aí, pela grande pressão e pelos resíduos químicos ali presentes. Bom, no caso de Mariana e Brumadinho, foram um dos maiores desafios para perícias. Foi envolvido 100 peritos criminais federais, nesse caso, 12 milhões de volumes de rejeito derramado em uma área de 290 hectares foi atingida, sem contar com as vítimas, né? Foram feitas 240 vítimas, né? As que foram identificadas,
30 vítimas desaparecidas e 395 localizados. A perícia para identificar essas vítimas foi feita através da parte dentária dos corpos que eles encontravam, eles conseguiam identificar as vítimas. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar neste @ no Instagram ou nesse e-mail que eu irei responder. E para vocês, se vocês quiserem saber mais conteúdos do nosso programa, do nosso passe, temos no Facebook a página Desvendando Ciências Forenses, em que vocês podem acessar e tem diversos conteúdos interessantes para vocês aprenderem e ficarem curiosos aí. E as referências usadas nesse vídeo estão aqui, se vocês quiserem acessar também. E é isso, obrigada. Chegamos ao nosso final. Foi muito legal ter podido compartilhar esses momentos e essa conversa sobre ciência e sobre tecnologia com vocês. E acompanhem nossa página no Facebook, Desvendando as Ciências Forenses, e aproveitem ao máximo a Semana de Química e a Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto de Ciências Exatas. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.